Olá, para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos que eu tô acostumado a fazer no meu canal. Eu vou falar um pouquinho sobre a escrita, porque eu sou o escritor JP e eu quase não falo de livros. E eu vou falar mais especificamente dos livros que eu faço. Quando eu comecei a escrever, eu tinha 12 anos, eu gostava de escrever ficção. Escrevia histórias, eu pensava em histórias o tempo todo, porque eu consumia muitas histórias. Eu lia livros de ficção, eu assistia filmes, séries, desenho animado. Então eu queria contar as minhas próprias histórias, seja para compartilhar um outro ponto de vista ou imaginar aventuras diferentes para os heróis que eu acompanhava, porque eu gostava muito do Super-Homem, por exemplo. O herói da minha época era o Super-Homem, inclusive aquele lá do passado, o Christopher Reeves, inclusive eu homenageei ele com esta tatuagenzinha aqui, não dá pra ver muito bem, mas enfim. E eu gostava muito da imagem que ele passava, o tipo de ser que ele era e é até hoje nos filmes dele, apesar de algumas versões ele ser um pouquinho mais sombrio. Sim, estou falando do Zack Snyder, da versão do Zack Snyder. No entanto, a premissa principal do Super-Homem é que ele, apesar de ser um extraterrestre com poderes sobre-humanos, ele escolhe ser uma boa pessoa. Então, com essas referências na minha vida, eu queria também muito ser super-herói e salvar o mundo. E eu pensei, já que eu não tenho superpoderes, eu vou imaginar que tenho e criar histórias onde o personagem principal, baseado em mim, vive aventuras e salva o dia e salva as pessoas e tudo mais. Beleza. Aí comecei a escrever, escrevia bastante, gostava muito de escrever, eu sumia, desaparecia nas páginas que eu estava escrevendo. Só que, em certo momento, me foi questionado, mas como é que você vai fazer para pagar suas contas? Porque escritor não ganha dinheiro no Brasil. Aquilo me incomodou e me incomoda um pouquinho até hoje. Eu não conseguia enxergar o poder de um livro de ficção. Eu não conseguia enxergar a necessidade de escrever histórias de ficção. E eu ficava nesse cabo de guerra. Eu preciso fazer dinheiro, preciso trabalhar com algo útil, só que eu gosto de escrever. Aí beleza, foi onde eu comecei a escrever não ficção, livro de autoajuda mesmo, que na verdade são livros de reflexão. Eu pego algum assunto que me está sendo mais ali, algo que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, que eu estou gostando de aprender e acho que já aprendi alguma coisa a respeito, eu vou e transformo em livro e beleza. Esses livros eu comecei a enxergar a utilidade ali. Logo na abertura dele eu já sabia, esse livro serve para isso, beleza. Comecei a escrever então não ficção. E é impressionante como esses livros conseguem se escrever muito mais rápido, porque é algo mais palpável, não é subjetivo. Você não precisa ficar imaginando, você não precisa ficar correndo atrás de resolver pontas soltas, de fazer o personagem ter algum sentido na trama. Então é uma escrita que flui com mais facilidade. Por isso eu acabei escrevendo vários em pouco tempo, e só esse ano eu publiquei 4 numa paulada só. Aí beleza. Só que enquanto eu escrevia não ficção, eu ainda sentia vontade de escrever não ficção, ficção. Enquanto eu escrevia não ficção, sentia vontade de escrever ficção, porque eu gosto de histórias. Foi onde eu comecei a entender que a ficção, ela é entretenimento, não passa disso. Só que no meio dos livros, e todos os livros, não é só o meu caso, eu percebo isso em quase todos os livros que eu já li de ficção, o autor, ele acaba transmitindo muito ensinamento que a gente acaba captando de forma muito mais tranquila, porque você não tá lá se esforçando para aprender, você tá lá se divertindo. E se divertir, as crianças sabem disso, a gente parece que esqueceu um pouquinho, mas se divertir faz com que o aprendizado flua, seja muito mais facilmente alcançado. Então você tá lá lendo um livro
ao mesmo tempo você está treinando 1 milhão de coisas na sua cabeça, como comunicação, vocabulário, forma correta de escrever, mais toda a história, toda a trama, todas as coisas ali. Ou seja, você acaba vivendo experiências que você jamais conseguiria viver no mundo real. Por exemplo, um super-herói que salva o dia. Os filmes fazem a mesma coisa, são bons também, só que todos eles, todas as histórias, elas têm alguma mensagem a transmitir. E quando eu entendi isso, eu falei, poxa, é isso. Eu consigo escrever ficção, passar o que eu tô aprendendo, que eu já aprendi com os erros e os acertos e todas as coisas que eu vivi. Eu coloco isso nos personagens e eles vão estar ao mesmo tempo enfrentando dilemas que eu ainda não enfrentei, porque a maioria dos personagens que eu faço, eles enfrentam dilemas que eu não consigo resolver na minha própria vida. E conforme eles vão resolvendo os problemas, eu aprendo na minha própria vida. O que eu quero dizer com tudo isso? É que às vezes a gente gosta de fazer algumas coisas que quem está de fora não consegue compreender o motivo, não consegue entender uma razão de continuar. Eu vejo, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã queria ser atriz. Ela gostava de teatro, ela fez um tempo algumas peças de teatro, ela fazia curso de teatro e tudo mais. Só que ela não foi pra frente, não continuou nesse sonho, não persistiu, porque a mesma ideia errada que eu tive sobre escritores, ela achava que para alcançar alguma visibilidade ela precisava ou ter quem indica ou fazer coisas não muito legais. Então, às vezes, sem querer, as pessoas que estão junto com a gente na nossa jornada, na nossa vida, eles acabam passando ensinamentos que não são realmente construtivos para a nossa vida. E a gente deixa de fazer algo que a gente gosta porque, infelizmente, aquilo, pela visão geral dos outros, não dá dinheiro. Porque a finalidade do trabalho para muitas pessoas é o dinheiro, somente. E eu venho trabalhando em um serviço que por muito tempo para mim foi terrível. Eu não gostava de trabalhar com o que eu trabalho, mas era porque eu não entendia a finalidade última do trabalho que eu exercia. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o que a gente gostaria de estar fazendo o tempo todo. Eu conheço pessoas que gostariam de ser desenhistas, mas hoje trabalham como caixa de supermercado. Eu conheço pessoas que gostam de tatuar, fazer tatuagem, só que essa profissão para ele não é o suficiente, então ele tem que trabalhar em outra área para conseguir o sustento dele. Só que onde está o segredo? A gente conseguir equilibrar aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente precisa fazer. E um dia, eu creio que a coisa que você gosta de fazer vai ser tão aprimorada. Ou seja, você vai pegar uma pedra bruta, um diamante bruto, você vai lapidar ele a tal ponto que quando alguém olhar na direção daquele trabalho que você está exercendo com tanto gosto, tanto carinho, tanta paixão, vai ver um diamante tão brilhante que é impossível não ganhar destaque, é impossível que as pessoas não notem. Então, num resumo geral de tudo isso que eu estou falando, continuem fazendo aquilo que vocês gostam de fazer. Você gosta de correr, você gosta de andar de bicicleta, você gosta de fazer natação, você gosta de dançar, você gosta de tocar algum instrumento musical, cantar. Continue, faça, se entrega por inteiro a essa atividade, que é certeza, quanto mais você se esforçar, mais você se lapidar, mais você se aprimorar, mais pessoas serão atraídas para você, mais pessoas serão atraídas para a sua obra, porque viver em função do dinheiro é desgastante, é sofrido e não vale a pena. Só que ao mesmo tempo é uma corda, é como andar numa corda bamba.
Você precisa fazer o que você precisa fazer, ao mesmo tempo que você precisa fazer também o que você gosta de fazer. Só que o que você precisa fazer, você também tem que fazer com gosto. Tem que aprender a gostar daquilo que você está fazendo, que traz o seu sustento. Porque senão vai ser um sofrimento tremendo e você vai buscar anestésicos de tudo quanto é tipo. E eu estou falando de drogas, estou falando de atividades que não agregam em nada na sua vida, como por exemplo sexo. Sexo, quando é feito de forma avulsa, e eu sei do que eu tô falando porque eu já fiz isso, qualquer pessoa, qualquer coisa que você faça sem limite, sem medida, para preencher um vazio que você sente dentro de você, isso daí se torna com o tempo extremamente nocivo. E você acaba não só machucando a si mesmo, como também aos outros ao seu redor. Então não vale a pena. Vale muito mais a pena você encontrar prazer naquilo que você é obrigado a fazer. E assim você vai conseguir levar a vida de forma mais leve. E quando você sentar para fazer, ou ficar de pé, dependendo do que você gosta de fazer, porque não dá para dançar sentado, né? Ou dá, sei lá. Quando você for fazer aquilo que você gosta, você vai estar mais leve para fazer de corpo e alma. Você vai se entregar com mais facilidade e vai ser mais gratificante para você e para quem recebe aquilo, para quem recebe ou assiste aquilo que você está fazendo. Porque é muito bonito a gente ver, por exemplo, um jogador de futebol que ama jogar futebol. Tipo, não tá nem interessado por dinheiro. Eu já vi casos assim, pessoas que gostam tanto do futebol que na hora que tá jogando, parece que tá jogando um campeonato. E a pessoa se entrega tão profundamente a essa atividade que é até bonito de ver. E é isso que a gente deve fazer. Até nas coisas que a gente não gosta tanto assim de fazer. É se entregar inteiramente e fazer de corpo e alma, entender que aquilo que a gente está fazendo é para agregar valor ao mundo. Que a gente não é só um peso, não é só uma carcaça de carne, órgãos e sangue perambulando por aí. A gente está aqui para agregar valor na vida nossa. Não na vida, porque a vida é finita. Mas vamos pensar. Eu não vou entrar em termos muito transcendentes, porque o vídeo não é com essa intenção. Mas quando você se entrega de corpo e alma em alguma coisa e coloca todo a sua força vital naquilo, o valor que você colocou no mundo é recebido pelos outros. E todo mundo que tiver na mesma vibração, frequência que você, eles vão enxergar a beleza naquilo que você está fazendo. Em resumo é isso. Eu não vou me alongar muito não, que já deu 12 minutos e pouquinho. Mas façam aquilo que vocês sentem prazer de fazer. E encontrem o propósito daquilo que vocês estão fazendo. Às vezes é difícil, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta muito, mas a gente não vê finalidade naquilo. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não vou ser reconhecido por isso, eu não vou mudar a vida de ninguém. Por que eu vou continuar fazendo? Você vai continuar fazendo porque você gosta. Eu penso comigo assim: se você gosta de fazer alguma coisa e isso não prejudica a vida de ninguém, continue fazendo. E nisso eu entro no caso de pessoas que se reprimem. Sei lá, eu gosto de dançar balé, mas eu sou homem e tenho uma visão distorcida sobre o que é balé. Eu não quero ser um bailarino profissional, mas eu gosto de balé. Eu gosto de vestir aquela roupa coladinha e dançar como um bailarino. Faça. Para de olhar para o que os outros vão pensar. Para de colocar coisa na sua cabeça que às vezes você é um dançarino tão bom e você está se privando de entregar essa dança tão bonita para o mundo por conta de o que meus amigos vão pensar, o que meu pai vai pensar se eu estiver dançando balé. Não importa, o que importa é a sua felicidade. E enquanto você está dançando balé, você não está fazendo mal para ninguém. O que você deveria ter vergonha, que a maioria das pessoas deveria ter vergonha, por exemplo, de, sei lá, sair por aí bebendo e brigando com todo mundo. Isso é feio. Mas cada um decide o que é melhor pra si, né? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Curte, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito no canal. Ajuda a mensagem que eu tenho pra transmitir chegar a mais pessoas. E quem sabe uma pessoa aí nesse mundão afora tá precisando muito
de alguém falando justamente o que eu estou falando, e às vezes ela está no seu círculo social e esse vídeo não chega para ela porque você assistiu, pensou nessa pessoa e falou: ah, deixa quieto, não vou compartilhar não. Compartilha, não é por mim, esquece meu canal. Pensa no seu amigo, no seu conhecido que gostaria de receber essa mensagem. Porque às vezes uma palavrinha certa, no momento certo, pode salvar a nossa vida. E eu sei, novamente, que isso é verdadeiro, porque algumas palavras já salvaram a minha vida. É isso, tchau, muito obrigado e fiquem com Deus.